Tradições que destroem. Introdução. Não será citado aqui neste audiobook nada específico a não ser a própria tradição. O objetivo não é encontrar um parâmetro ou mesmo um paralelo ou um plano para desconstruir a tradição, mas sim abdicar de tradições que mantêm os costumes mesmo sem ser mais necessário. Toda a tradição procura em si um modo de escapar do perigo, ou seja, toda a tradição quer prevenir o perigo. Essa é a base de toda a humanidade. Nós sempre estamos na ansiedade de evitar o perigo. Não há perigo quando as tradições, os hábitos e os costumes já os destruíram. Não há perigo quando as tradições já providenciaram o meio e a adaptação do homem à conquista da natureza. Mas as tradições existem mesmo não havendo mais sentido para a sobrevivência, mesmo não havendo mais direcionamento de costumes para garantir a sobrevivência. Nós temos na tradição ainda apego aos nossos ancestrais. Esta é a grande verdade. Nós estamos venerando os ancestrais, os hábitos e os costumes deles antigamente. Não de acordo com o modernismo e o contemplativismo. Nós não estamos sendo contemporâneos, nós não estamos sendo ligados à vida atual. Estamos ligados às tradições. E esse é o principal motivo das pessoas culparem a religião, culparem as seitas, culparem os patriotismos, culparem o patriarcado, culparem o machismo ou o feminismo. Mas, na realidade, todos eles estão baseados em tradições que foram úteis em um momento e agora não são mais. Vou tentar, de toda maneira, mostrar como a tradição abrange a nossa sociedade, até mesmo no modo de estudar, se relacionar e mesmo de conviver com a pessoa próxima. Quando você coloca regras antes mesmo de conhecer a cultura, o método, o meio de vida, as apreensões e as preferências de uma pessoa, você já está abdicando nada mais, nada menos do que 93% aproximadamente das pessoas que vão se aproximar de você. Criamos, através das tradições, o hábito de sermos nem a mais nem a menos do que perfeccionismo. Podemos ver isso no caso de que nós estaríamos pré-julgando ou julgando uma pessoa no momento em que ela
fale conosco. Nós pegamos pequenas falhas e transformamos elas em grandes falhas. Ou seja, se ela faz isso, imagine o que ela pode fazer nesta área, nesse campo, neste meio. A tradição costuma levar ao perfeccionismo. E o perfeccionismo costuma levar ao separatismo. Nessa introdução, vou procurar mostrar referências do que seria a tradição, inclusive nos modos íntimos, nos modos relacionais e nos modos principalmente dos pensamentos. A tradição costuma nos guiar mais do que os medos, o hábito ou a ansiedade. Através da tradição, nós criamos uma coisa maior do que a ansiedade. Nós criamos parâmetros e regras. Criamos separatismo e criamos a falta de percepção do que seria uma pessoa, principalmente uma pessoa de qualidade humana. Deste modo, pretendo, através desse audiobook, mostrar de como nós estamos criando, de vez de evitando monstros, pelo motivo de nós estarmos colocando coisas sem sentido, coisas e hábitos, métodos e processos onde não há mais sentido existir. Através da tradição, nós criamos barreiras para o nosso próprio progresso, muito mais do que imaginaríamos ser a religião, a política e as doutrinas existentes. É fundamental compreendermos que, através dos nossos costumes, folclores, que nada mais são do que tradições, nós levamos isso para a sociedade. A sociedade admite a sua cultura, que são as suas tradições, ou seja, os seus folclores que criaram os mitos e os mitos criaram os métodos e os processos, os mantendo até hoje como sentido maior de um regionalismo, ou um sentido maior de uma percepção nacionalista, de uma percepção mesmo moralista de como o ser humano pertence a algum lugar. Não devemos de modo algum julgar o ser humano através do parâmetro da tradição, mas sim através do parâmetro da necessidade do envolvimento da mentalidade humana em relação a manter a humanidade. Ou seja, manter o bem no homem, acabando com os medos e retirando de todos nós, desde já, o sentido de ansiedade, o sentido de enfrentamento, o sentido de conflitos, mesmo onde eles não existem. Costumamos colocar dentro da tradição medos e ansiedades que podem não existir, ou podem nunca existir, ou já podem ter sido extintos, extinguidos, mas não.
Mantemos a tradição e por isso nós mantemos o medo, mantemos a tradição e por isso nós mantemos a objetividade e mantendo a tradição nós abandonamos os argumentos. Nós não aceitamos mais a dualidade. Por esse motivo, há a grande necessidade de que a introdução, a percepção, a angústia e o sofrimento serem expurgados, porque eles já saíram, eles já não existem mais, mas é mantido isso. Isso pelo motivo de tradicionalmente você estar e deve estar e pretende estar com medo o tempo todo. Medo de não comer, medo de não dormir, medo de uma doença mental, medo de assalto, medo de agressor, medo até mesmo dos seus parentes mais próximos. Este é o cúmulo maior dessa introdução. Estamos com medo até de quem nos ama. Isso é tradicional. Podem até dizer que não, mas é tradicional. Nós ouvimos e criamos histórias de como o filho, o pai, a mãe, o avô nos trouxe o mal, ou trouxe o mal a alguém. Muitas vezes isso é só conto urbano, mas as pessoas expressam isso, divulgam isso como se o seu próximo fosse o seu inimigo. Se você acaba, não com a família, mas se você acaba com a proximidade não sexual, você cria uma tradição de medo constante. Essa introdução ressalta que não irei trabalhar nas especificações, tipo apedrejamento de mulheres, religiões, seitas, cultos, sociedades iluminatis ou sociedades secretas. Nada disso será discutido aqui. Esse audiobook pretende, através dessa introdução, mostrar que nós vamos falar nele de introdução e nada mais, nada menos do que a construção da tradição. Volto a dizer que toda tradição é temporal e não atemporal. Volto a dizer que é através da tradição que as culturas, as religiões, e as seitas e os grandes medos são construídos. Pretendo, deste modo, destruir, sim, tradições, para criar tradições referente à nossa proteção atual, referente à nossa atividade atual, que é bem menor em termos de medo do que se poderíamos nos perguntar. Bem, essa introdução pretende, acima de tudo, apontar a própria tradição. Mas não quero destruir a tradição, eu quero construir tradições mais humanas. Todos nós deveríamos querer construir tradições mais humanas, aquelas que possam, através da interpretação da realidade, construir antígenos ou atitudes que possam evitar agora os nossos danos sociais, nossos danos mentais e, acima de tudo, os nossos danos educacionais. Audiobook, Tradições que Destroem, Prefácio. O que tento demonstrar nesse prefácio é a teoria e o modelo referente à tradição.
Como já disse na introdução, não irei falar nesse audiobook a respeito de tradições específicas, mas sim a existência do modelo. Não pode existir convivência em cima de crença. Não pode existir relacionamento em cima de regras ou em cima de regras ineficientes. Pretendo, através desta obra, demonstrar a importância de como precisamos nos relacionar de maneira cada dia mais fora da caixa, ou seja, o relacionamento não é fácil enquanto existir tradição, porque a tradição mal feita constrói um relacionamento complexo, e toda complexidade, por mais inteligente e tolerante que a pessoa tenha, tende a desistir. Muito importante que todos nós venhamos a perceber o quanto a complexidade pode nos destruir ao invés de nos construir. Nós temos a tradição principal de que tudo que é complexo é bom, tudo que é difícil é bom, não é real. Todos nós temos que viver na primeira tradição construtiva da época, que é a simplicidade e não a complexidade. Tudo que é complexo está se escondendo, tudo que é complexo está oculto, ou tudo que é completo só pode estar oculto ou se escondendo porque não é bom. Mas não é essa a verdade. É porque a tradição fez com que tudo fosse complexo. Não podemos mais, através da tradição, estar sentados com amigos em silêncio. Onde houver 3 homens em silêncio, 3 pessoas em silêncio, não é tradicional. Tem que estar trocando ideia. Não é necessário. Existem tradições mentais e comportamentais que exigem em um relacionamento mais diálogo do que convivência. Esse prefácio tende a mostrar para você que vai ouvir esse audiobook o quanto a construção da tradição pode nos fornecer munição contra nós mesmos. Como no caso da inferioridade da mulher, como no caso das minorias elevadas às maiorias, como no caso da inferioridade e a subjugação das crianças, como no caso onde a religião supera a lei, ou seja, regras suprindo o próprio entendimento da interpretação da lei. O quanto isso vai nos trazer de munição que vai ser dada ao próprio inimigo, ou seja, vai ser dada ao medo, à ansiedade, à angústia. Existem infinitas tradições ao caminho que eu percorro e vejo que não são reais, as pessoas estão seguindo elas. Tipo, um advogado tem que usar paletó aqui na Bahia, no verão. Ele vai deixar de ser advogado se ele tirar aquela roupa, ele vai deixar de ter a sua capacidade se ele tirar aquela roupa? Onde a pessoa prefere a vestuária do que a capacidade mental da pessoa. Onde a pessoa prefere o argumentária de vez da intenção da pessoa, em vez da sua preocupação e objetividade em relação ao seu caso. É necessário
tirar as tradições externas e começarmos a trabalhar com as tradições internas. Nesse prefácio, eu posso dizer que eu vi algumas empresas tentarem colocar dentro do seu parâmetro de RH para a aceitação de novos funcionários e funcionários antigos uma tradição extremamente atual, o teste de honestidade. Quando durou 2 semanas, ele teve que ser retirado, porque senão ninguém seria trabalhador daquela empresa ou de qualquer outra empresa. A tradição de sermos desonestos porque os outros são desonestos. Volto a dizer que não irei falar disso especificamente, irei falar da construção da tradição. Esse prefácio pretende apenas apontar que a tradição está aí e ela tem que ser mudada. Pretendo que as pessoas se agarrem, se adicionem a esse tipo de função, de construir tradições novas. E a cada 5, 10 anos, novas tradições. E vamos suprir ou melhorar a lei. Porque as coisas estão mudando muito rapidamente, mas as tradições e as leis, as religiões estão ainda arcaicas, estão ainda antigas, estão antes da medieval, estão antes da Lemúria, estão antes do Egito, estão antes da Atlântida. Estamos, através das tradições, criando mitos, criando medos que nunca existiram nem vieram a existir. Estamos tradicionalmente viciados em ansiedade. Viciados, nossa mente só se sente tranquila através da ansiedade. Através do medo, da preocupação e da antecipação. A antecipação só existe no momento de guerra. Nós não vivemos guerra, nós estamos vivendo no espírito de guerra, mas não estamos em guerra com ninguém, a não ser conosco mesmo para acabar com a ansiedade. Mas a tradição, ao invés de construir um revés disso, não, ela constrói blocos para que você seja cada vez mais ansioso. Constrói blocos para que você seja cada vez mais melindroso, principalmente dos outros, esquecendo que você é, sim, o seu maior inimigo. Lembre-se, toda tradição só é aceita se você aceitar ela, se você vê se ela é concreta, se ela é verdadeira, se ela é funcional. E nunca através simplesmente de filiação. Bem, o prefácio está aí. O livro vai ser começado a ser passado por audiobook agora. Espero que vocês entendam de como a tradição poderia ser boa e não ruim. Eu não sou contra a tradição, eu sou contra a tradição, as tradições que não constroem, só as tradições que destroem, as tradições que podem nos proteger não estão sendo constituídas porque nós estamos sendo apegados às tradições antigas. É de extrema importância para a evolução do indivíduo, da sociedade e da humanidade. Não estou falando de globalismo aqui. Inclusive, na tradição, eu costumo apontar que cada região tem que ter sim a sua lei orgânica, e a lei só pode ser orgânica, ou seja, cada região, cada bairro, cada situação, cada cultura tem que ter a sua interpretação. Não estou querendo facilitar a lei, muito pelo contrário, estou querendo exaltar a lei e complicar o trabalho de quem executa a lei, porque não é só fazer, tem que pensar. Não é só julgar. Você não pode julgar, você tem que avaliar, comparar os
5 parâmetros da sociedade: o íntimo, familiar, o pessoal, religioso e, acima de tudo, o financeiro, ou o meio de sobrevivência da pessoa, que por tradição está sendo exaltado. Isso vai ficar para um outro audiobook. Espero adesão, espero compreensão, parcimônia principalmente, e vamos avaliar as tradições, vamos mudar as leis, vamos melhorar a nossa convivência como indivíduo e como humano. O mecanismo da tradição, o caminho natural e não o caminho saudável. Indicarei que todos esses 5 capítulos estarão referentes ao caminho natural e não ao saudável, onde eu aconselharia como as tradições deveriam ser criadas, não por ser um especialista, mas por observação e análise. A primeira parte é a localidade, pois todo e qualquer grupo humano onde a sua localidade muda o clima, o ambiente ou mesmo a condição política ou cultural, precisa estabelecer-se. Nela nós temos 3 pontos fundamentais. Isso para deslocamento ou não. A primeira coisa que é fundamental é a água. É necessário ter água para sobreviver. Nenhum ser humano vive mais do que 2 dias sem água. Depois, o abrigo e logo depois, a comida. Tendo esses 3 ingredientes, a localidade pode sim ser estabelecida. Ou seja, as necessidades básicas para se ter uma localidade. Até esse momento, não havia, por assim dizer, um processo cultural, e sim um processo cultural sendo estabelecido. Depois disso feito, é importante esse grupo de pessoas criar a regionalidade, onde ele vai localizar os outros grupos e fazer uma análise de como eles vivem e sobrevivem e pegar o melhor para eles. Daí, ele cria, inicialmente, uma cultura. É o primeiro passo para uma tradição, uma cultura, um meio de sobrevivência, um processo comum de sobrevivência, um processo diário e mesmo costumeiro para se manter vivo naquela localidade. Então, ele cria uma cultura local, de acordo com os povos mais próximos a ele, ou mesmo com sua adaptação. Logo após ele vai para a cultura regional, onde ele pega, depois estabelecido localmente, ele vai localizar quais são os hábitos da região e pegar o melhor para eles. Nesse momento, ele cria a triagem. Essa triagem, ele vai dizer, essa cultura serve ou não serve, sendo ela local ou regional. Ele vai afirmar o que vai servir ou não, ele vai descartar o que serve ou vai ficar com o que não serve. Mas muitas vezes ele pode simplesmente também criar sua própria cultura, ou melhor, adaptação sofisticada, a depender do tipo de povo e inteligência que esteja sendo introduzida naquela localidade, influenciada pela regionalidade. Pronto. Ele vai ter então uma criação, um processo de hábitos. Pronto. Aí nós já temos a cultura e o hábito. Esse hábito é o que é feito todos os dias, o que é exigido para que mantenha-se o povo, o meio, o grupo em segurança.
Nesse momento, eles começam a criar, sempre eles fazem isso, uma cultura própria. Isso acontece quando é o processo de 0 a 2 anos. Vamos agora à parte 2, que é a cultura própria. Na cultura própria, o grupo começa a criar hábitos melhores do que já existiam, porque é um hábito do ser humano, um processo do ser humano de fazer isso. Criar melhores. Esse processo é de 2 a 50 anos e começa a melhorar o processo e a região, os hábitos da região. Isso é próprio, comum e importante. Isso sempre acontece. É bom ressaltar que nesse processo também os outros estão fazendo isso. Então você vê a importância do hábito da localidade, da região, do hábito da região para criar sua própria cultura. O que é sua própria cultura? Nada mais, nada menos do que uma melhoria dos processos para manter a sobrevivência e o bem-estar da pessoa, do grupo. Muito bem, agora nós vamos para a parte, capítulo 3, que são os contos. Os contos é referente a um processo de 50 a 120 anos. Isso referente ao capítulo 3, que é o processo de 50 a 320 anos, onde nós vamos desenvolver o processo de contos, onde não havendo escrita ou havendo escrita, a pessoa passa as informações dos seus avós, dos seus pais, dos seus tataravós, dos seus ancestrais e como eles conseguiram sobreviver naquela região. Cria-se os contos. Esse é um processo de 50 a 120 anos. Esse processo ele é transformado em folclore. Por quê? Porque a ideia dos contos perde os personagens. Eles começam a mudar de família a família, de grupo a grupo. Ou seja, aquela mesma cultura cria outros grupos que já desenvolveram, já cresceram, e essa cultura começa a repetir as histórias que tiveram mais sucesso, ou seja, aquele procedimento que teve mais sucesso. E ele não só transforma em contos, mas também só transforma em folclore. Por quê? Porque ressalta o processo, o método e o processo de como as coisas são feitas. Ou seja, a origem, geralmente o folclore fala da origem de como surgiu um hábito ou como surgiu um povo. Logo em seguida, do folclore é criado o misticismo. É o processo depois de 200 anos. O folclore é de 120 a 200 anos. E depois vem o misticismo, que é de 200 a 230 anos. Por quê? Ressaltando ao afastamento, ao distanciamento. Os grupos começam a se perder em termos de identificação. Os nomes vão sendo mudados. Cada grupo vai criando nomes e dizendo que a história é da sua família, mas não do seu grupo. E vai criando pequenos folclores que vai, depois de 200 anos, neste tipo de embolia, nesse tipo de fermentação e de perda de personagem, criando métodos cada vez mais distantes para ser mantido dentro do grupo. Ou seja, o misticismo nada mais é do que o folclore perdido de identidade, perdido de personagem. Ou seja, o personagem humano passa a ser antes uma visita estranha e misteriosa, depois essa visita misteriosa passa a ser um semideus e depois ele é transformado em um deus. Isso se transforma em miticismo comum. Todo o processo do misticismo passa disso. É uma cronologia para a formação do misticismo. Esse processo acontece dos 200 a 230 anos. São apenas 30 anos para criar um misticismo, ou criar
personagem fora a forma humana, fora a capacidade humana. Esse processo de miticismo é tão curto por quê? Porque as identidades são perdidas mais facilmente. E é muito mais fácil você manter isso com personagens de maior ênfase, personagens de maior entonação. Então eles saem de criatura misteriosa, de semideuses, a novos deuses. Daí vem um processo de crença, que é de 230 a 280 anos. É nesse processo onde o miticismo se configura em empatia, se configura em símbolos de um povo, se configura em atos de um povo, se configura, acima de tudo, em identidade de um povo. Olhe como a tradição vai sendo construída. Mas não é só isso. Depois que isso acontece, que é de 230 a 80 anos, são 50 anos, é muito pouco tempo. É uma geração, praticamente. Ela vai fermentar e consolidar em uma crença. O que seria essa crença nada mais, nada menos do que a confirmação de um hábito regional. Esse hábito regional, em forma de crença, precisa ressaltar-se, precisa crescer. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso transformando crença em fé. Qual a diferença de crença? Crer é não estar presente, não identificar, não estar no fato, não estar na ocasião, mas acreditar nisso. Mas acreditar no que é dito sobre o fato e sobre as pessoas que estiveram na ocasião. Nisso, se transforma em fé. O que é fé? É quando você não se importa mais do que se é dito, não se importa mais do que se é crido, não se importa mais do que se é revelado. A fé já é um ato cego da crença. Então você não só incorpora isso à região, mas como você também incorpora isso à sua personalidade. Não só ao seu grupo, não só à sua família, mas sim a você. Aonde você for, você vai estar pronto a lutar por alguma coisa, pronto a lutar por um procedimento, por uma cultura que você nem sabe de onde veio. É nesse momento que a fé surge, é nesse momento que surge o primeiro tipo de radicalismo. Muito bem, vamos agora para o quarto capítulo, que é o separativismo. O que é o separativismo? Primeiro, você, através da fé do indivíduo, olha a força do indivíduo, você cria hierarquias. Aí surgiu o paternalismo. Aí surgiu a posição das mulheres. Aí surgiu a posição dos homens. Aí surgiu a posição das crianças. Então, com o separativismo, nós conseguimos, através desse quarto capítulo, quarta parte, perceber o quanto nós, por tradição, temos que mantê-la. E para mantê-la, nós temos que criar o separativismo. Por quê? Porque depois da fé, precisa de alguma coisa para manter isso. Precisa de alguma coisa para manter a história. Precisa de alguma coisa para revelar que essa história é verídica. E depois da fé, nada mais é verídico. Então, muitos hábitos que são costumeiramente executados dentro de famílias, dentro de escolas, dentro de empresas, é simplesmente por fé. E não é uma coisa religiosa. A partir do momento em que se é criado o separativismo, sim, passa a ser uma coisa de hierarquia. E a hierarquia gera seitas. E as seitas geram religiões.
Muito bem, a partir desse momento, que é um período, o período de separativismo, é um período de 320 anos a 800 anos, vai ser gerado a dominação cultural. Olha o que uma tradição geralmente traz para o ser humano, quando ela não é renovada, quando ela não é refeita, quando ela não é revista. Então, a dominação cultural, o que é dominação cultural? Inicia-se local, inicia-se num condomínio, inicia-se em uma rua, depois inicia-se em um bairro, depois progride para uma região, depois progride para territórios, depois progride cada vez mais para alcançar outras línguas. O que é isso, alcançar outras línguas? Mesmo pessoas que não acreditavam nos seus hábitos e nas suas culturas começam a utilizá-las. É o caso do sionismo, em referência ao judaísmo. Eles não são judeus, mas eles acreditam que ao assumir a cultura judeu, eles vão poder viver a vida de judeus. E as crenças e os benefícios judeus. Por quê? Porque a cultura judaica é uma cultura de sucesso. Então, ele começa a alcançar outras línguas e outras pessoas que não sabem nem falar judaísmo já estão vivendo culturalmente e lendo o Torá, e assim vai por diante. Mas aquela cultura judaica foi feita para um local, uma região e uma situação. E uma outra cultura assume isso. De que maneira isso poderia ser saudável? Porque não está de acordo nem com hábitos, nem com a educação e nem mesmo com a política vigente. E todos sabem que toda seita, toda religião, toda crença que leva à fé, leva ao separativismo, leva à dominação cultural, e essa dominação cultural leva ao quê? A mudança de dogmas, mudança de procedimentos. E ele se torna, a partir do momento quando ele sai da sua religião, ele se torna mais forte ainda. Ele se torna praticamente lei. Quem é da cultura, quem viveu aquilo, se sente cada vez mais forte. E quem está assumindo essa cultura, esse hábito, se sente como fortificada pelos mais fortes. Ou melhor, aquela cultura teve sucesso, vamos assimilar aquela cultura. É muito ruim isso acontecer, por quê? Porque as regiões, as localidades e os povos naquele meio não têm como conseguir se reorganizar a tradições que não tem nada a ver com a sua realidade. Mas, nesse processo de alcance de outras línguas, eles vão alcançar mundialmente. Então, eles vão fazer a luta mundial. E o que acontece? Ao chegar ao período mundial, nós vamos perceber que há pequenos grupos, há pequenas culturas que irão confrontar, que irão não aceitar. Por quê? Eles já chegaram a um processo de triagem. Eles já estão definindo local e região que é melhor para eles, ou melhor, eles estão quase se definindo. E alguns desses grupos vão reagir agressivamente e vai trazer o quê? Um conflito. Ou melhor, sempre há, depois de 750 anos a 800 anos, um reconflito. Perceba, sempre vai acontecer isso. O reconflito vai sempre surgir, sempre há um conflito onde todas as culturas, todas as tradições se renovam. No final desse audiobook, eu estarei citando alguns desses conflitos. Algumas dessas culturas que ressurgiram, sumiram e ressurgiram de outra forma. E sempre apegada ao passado e sempre pior. Muito bem. Chegamos ao capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos falar da eugenia, vamos falar do transgênico e vamos falar do androgismo e depois o recomeço, as novas tradições. Só que essas novas tradições, todos já sabem, estamos falando sobre o método natural e não sobre o método saudável. Estou passando com vocês a cronologia natural do ser humano. Ou melhor, o ser humano levado por processos e impulsos e não por consciência e percepção. Ou seja,
noção consciente das coisas. Muito bem, esse capítulo nós vamos chamar de capítulo eugênico, incrementado. Por quê? Porque tudo não deixa de ser uma eugenia. Todos os grupos querem ser superiores aos outros a partir do momento da sua localidade, das suas necessidades e da regionalidade, da análise da regionalidade. Eles querem sempre o melhor. Essa procura do melhor, da fortificação, faz com que os grupos fiquem eugênicos, ou melhor, separação. Nada mais, nada menos do que isso teria que acontecer. Nós teríamos uma eugenia, um grupo melhor que o outro. Agora, por que incrementado? Porque a tentativa desesperada de se manter. Uma tradição que quer se manter a qualquer custo. Então, eles se consideram melhor que o outro. Ou seja, não mais um Deus, não mais um ser misterioso, não mais um semideus, e não mais um Deus. Ou melhor, o grupo passa a ser Deus. Nessa eugenia, eles acham que os seus genes, a sua personalidade, a sua cultura, a sua maneira de existir é o Deus. Eles são melhores que os outros grupos, mesmo não sendo fundadores do grupo. Muito bem. Depois nós temos o processo da transgênicos, ou melhor, nada mais, nada menos para a sexualidade poder enfraquecer outros grupos, porque através da sexualidade é que nós temos o poder, a percepção de grupo, de família, de parentes, de próximos. E mesmo assim nós temos também a percepção fundamental de nós mesmos. Então nós temos os transgênicos, aquelas pessoas que não têm sexualidade. Não que elas sejam homossexuadas, mas sim porque, por tradição, elas são um outro sexo, ou melhor, são a minoria. Ou melhor, eles têm mais liberdade que os outros porque eles são melhores, são sofisticados, são a evolução. Através da sexualidade do gênero destruído, a transgenia faz com que a pessoa perca a sua identidade e assuma mais facilmente uma tradição. Que todos pensam ser uma tradição nova, mas não é uma tradição nova. É uma tradição válida, lutando para se manter. Como as minorias já lutam há muito tempo em termos de pensamento, mentalidade e também de procedimentos sociais, então eles estão mais fortes. Eles têm que ser mais fortes. Por quê? Porque eles precisam resistir mais. Muitas vezes, só em esconder quem eles são, já forma um caráter muito mais polido, muito mais duro, muito mais resistente. Então, através dessas minorias, a tradição é requisitada. Historicamente, mostra muitas vezes que nesse processo, nesse período dos transgênicos, muitas vezes eles vencem. E logo depois eles se voltam contra eles mesmos. Por quê? Porque já é um processo corrompido, já é um processo falido. Isso acontece depois de 800 anos. Como eu falei no final desse audiobook, eu estarei citando algumas culturas que passaram por esse processo. Não estou falando da boca para fora, são pesquisas que eu fiz, onde eu posso mostrar para vocês que isso está repetindo, está repetindo, está repetindo. E nós precisamos realmente de novas tradições. Muito bem. Então, destruindo a nossa sexualidade, vamos destruir o nosso caráter, a nossa percepção, a nossa personalidade. Não vamos ter oposição à cultura que seja implantada pela cultura vencedora. Muito bem. O transgenismo vai passar, sempre passa. E entra então um processo de androgenismo. O que é androgenismo? É quando a pessoa começa a se estilizar. Cria cultura, que nós já estamos percebendo com muitos grupos, que passou a ter
mesclação de outros grupos. Em todas as culturas nós temos grupos que se confundem com outros. Falarei disso em um outro audiobook, mais ou menos nos textos do canal. Mas a questão é essa: a mistura, o híbrido. Ou melhor, se você não quer demonstrar sua sexualidade, demonstre isso mostrando ser a mistura de várias culturas, a mistura de várias tradições, a mistura de várias crenças, de várias fés. Quando uma pessoa chega e diz assim: a minha fé é o momento, a minha fé é a vida, ou se diz ateu, ele está assumindo que ele é um andrógeno. Ele está assumindo que ele acredita em várias. Pior quando ele diz que ele é um agnóstico, porque ele ainda está procurando a sua fé. Ou melhor, a viseira para tampar o seu próprio olho. Onde ele acredita de maneira tradicionalmente levada de que esse é o procedimento para que ele possa viver feliz e contente. Muito bem. Terminando a última parte, o 5º capítulo, nós temos o quê? O recomeço. Novas tradições. E que são as novas tradições? Geralmente nós entramos em conflitos, entramos em guerras e começamos tudo de novo. Nova localidade, novas necessidades, nova reorganização. Vamos analisar a localidade novamente, vamos reanalisar novamente o que tem sido feito, vamos fazer diferente, e não faz nada diferente, porque todo mundo, em qualquer lugar, não vai fazer de acordo com o que é necessário ser feito, mas vai ser de acordo com o que se sente necessidade, que é uma diferença muito grande. A pessoa vai de novo querer ter tranquilidade, então ele vai procurar água, abrigo e comida. Ou melhor, qual o seu país, onde tem maiores recursos, e onde eles podem se desenvolver. Certo? Nesse novo processo, nada vai ser mudado. Por causa disso, que eu alerto, porque não adianta acabar com as tradições. Você tem que ter tradições, cada vez visando a qualidade humana, tanto mental como fisicamente. Bem, nós estamos acabando o livro. Vamos passar agora para recomendar história. A primeira história que nós podemos citar, que correu também esse mesmo período de 0 a 800 anos, e depois começou a declinar a sua cultura, é a grega. Depois nós temos a Mesopotâmia, a egípcia, também a mesma coisa. A cultura, a fé, a crença, a tradição é estabelecida no processo mais ou menos de 1000 anos. Depois disso ela começa a decair, porque ela começa a estagnar. As coisas já mudaram e ele continua mantendo os mesmos procedimentos. Aí nós temos então os romanos também. Estude a história romana. Perceba o quanto eles lutaram para se reerguer em uma única cidade. Os romanos, como surgiram em uma única cidade, que criaram uma província, que criaram uma região, que depois foi crescendo. Isso não foi da noite por dia. Tem um período aí de 700 a 900 anos. E Roma era gigantesca. Por quê? Porque eles acreditavam nos seus símbolos, acreditavam na sua tradição. E a tradição e o símbolo levam você até um certo ponto. Mas depois as pessoas começam a se sentir desgastadas e elas vão perguntar: aonde veio isso? Que Deus é esse? Que crença é essa? Que hábito é esse? Não há o melhor quando essa pergunta surge, significa que é o momento de mudar. E o momento de mudar é este que nós estamos vivendo agora. Nós podemos mudar ou fazer com que alguém nos mude. E desta maneira, a violência vai surgir novamente. E se a violência surgir, é desgaste e perda novamente. Voltamos a estaca zero. Então, uma nova tradição precisa ser recomendada. Uma tradição
dentro de um processo psicológico, dentro de um processo social, ou seja, vendo necessidades básicas imbuídas de necessidades superiores. Bem, estude sobre essa cultura, inclusive está incluída também nessa cultura judaica. Ou vocês pensam que os judeus nunca tiveram terra, os hebreus tinham terra? Criaram guerra entre eles mesmos, assim como aconteceu com os romanos, assim eles enfraqueceram, assim como aconteceu com os egípcios, assim eles enfraqueceram, assim como aconteceu com os mesopotâmios, assim eles enfraqueceram, assim como aconteceu com os gregos, assim eles enfraqueceram. Percebam quanto a tradição, mais cedo ou mais tarde, destrói uma nação.